Isso, põe a flecha assim. Louvado seja Deus. Estamos já iniciando a live, diretamente aqui da sede da Igreja Cristã Amando Vidas, e também a gravação do programa de YouTube. Boa noite a todos, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos estudar um jejum maravilhoso, um jejum muito diferente, né? Um propósito diferente e um jejum também diferente. Hoje nós vamos estudar o jejum da cidade de Nínive. Abra aí a sua Bíblia no livro de Jonas, Jonas capítulo 1. Todos conhecem a história de Jonas, os cristãos mais antigos, os crentes que já conheceram Cristo mais antigamente, e os de hoje também, porque é uma palavra muito pregada na igreja. Estamos com um pouquinho de barulho hoje, mas eu creio que nós conseguiremos receber aquilo que o Espírito Santo tem para nos passar. O livro de Jonas se encontra próximo ali ao livro de Miqueias, livro de Ageu, os últimos livros do Velho Testamento. Jonas capítulo 1, livro de Jonas. Uma particularidade: o nome Jonas significa pomba. Não sei se os irmãos já tinham pegado essa informação, mas significa pomba o nome Jonas. Jonas foi aquele homem aquele profeta, que Deus deu a ele uma missão, né? Uma missão toda especial, uma missão difícil, ao ponto dele, no primeiro momento, fugir daquela responsabilidade. Então Jonas capítulo 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Até aqui eu acredito que os irmãos já conhecem a palavra. Jonas capítulo 1, no finalzinho do Velho Testamento aí. E Deus deu uma ordem para ele ir à cidade de Nínive e clamar contra ela, ou seja, passar para essa cidade que Deus estava indignado com as coisas que estavam acontecendo ali. E ele, por sentir o peso daquela responsabilidade, ou imaginar o que iria acontecer através da mente dele, e talvez por medo, tomou uma decisão diferente. Ele vai à cidade de Jope, porque em Jope tinha um porto. Nessa época havia um porto ali muito importante. Jope era uma metrópole, uma cidade, uma mega metrópole daquela época, onde havia muito comércio ali, e ali a navegação seria muito mais fácil. Mas ele não pega um navio para ir para Nínive. Ele monta um navio, encontra, paga a passagem, desce até o porão para fugir diante do Senhor para uma cidade chamada Tarsis. Mas Deus que sonda o coração e conhece aonde eu estou, aonde você está, mesmo quando nós achamos que Ele não está vendo, porque às vezes o ser humano tem esse pensamento errado. Não, Deus não está me vendo o que eu estou fazendo, mas Ele vê tudo Ele sabe se estamos caminhando para o bem ou caminhando para o mal. E Jonas estava caminhando para fora da direção
ordenada por Deus. E quando saímos dessa direção de Deus, que Deus nos direcione, que o Espírito Santo nos leva, estamos sujeitos a passar coisas que não éramos para nós passarmos. E no versículo 4, a Bíblia diz que o Senhor mandou ao mar um grande vento. Olha lá. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Ou seja, se Jonas não estivesse naquele navio, não haveria nenhum vento naquele dia, não haveria nenhuma tempestade. Mas por ele estar ali, estava sendo a ida dele a Tarsis prejudicial para todas aquelas vidas que estavam ali e que não sabiam que até então que Jonas estava ali, porque ele estava escondido no porão. E no 14, agora sim vamos para o 14, já depois de o povo sentir esse grande vento, o navio quase quebrando, se tombando no mar, jogaram os pesos fora, as suas malas, eles resolveram clamar. Olha lá. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aprove. Ou seja, a partir do momento que eles descobriram que havia um homem escondido no porão, e que Deus havia revelado, porque eles lançaram sortes ali, e a sorte caiu sobre Jonas. E quando eles descobriram que por causa daquele homem, o vento, a tempestade estava na navegação daquele dia, daquela noite, não sei, eles clamaram a Deus para que o sangue deles inocente não perecesse pela desobediência de Jonas. Então eu classifico, gente, a desobediência como uma das piores atitudes que o ser humano pode ter diante de Deus, porque a desobediência traz consequências muito ruins para a nossa vida. Você pega a vida de Abraão, você não vê muito na Bíblia dizer que ele orava muito, que ele jejuava muito, mas a Bíblia diz que ele era um homem obediente, e quem obedece não precisa sacrificar muito. Quem obedece, aliás, quase não precisa sacrificar, porque a obediência te leva a receber do Pai aquilo que o Pai ordenou para os obedientes. Então você vê a colheita de Abraão, mesmo ele sendo não tendo filhos, esperando tantos anos para ser pai, ele com 100 anos vive a paternidade, mas você não vê retaliações na vida de Abraão. Por onde ele passava, ele era abençoado, passava por lutas, dificuldades, mas a bênção estava sobre ele. Mas aqui você vê, já vamos chegar no jejum, preciso te dar essa introdução, que por causa da desobediência de Jonas, da falta de obediência dele, daquilo que Deus pediu, o transtorno veio não só para ele, mas para todos que estavam junto dele. E aí então clamaram a Deus e pediram que o sangue inocente do povo não pagasse por causa dele. E olha o 15: e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Quando Jonas foi jogado por aquele povo no mar, o mar parou a fúria e o mar ficou calmo. Imagine a diferença para quem vê uma tempestade, para quem vê uma bonança. Então assim é a vida do obediente. O obediente, ele vive uma vida muito mais de bonança do que uma vida de tempestade. O desobediente não, ele já vive uma vida de muito mais tempestades do que tempos de paz. Amém? Então por isso nós precisamos escolher rapidamente obedecer do que sacrificar. Como o profeta Samuel disse, melhor é obedecer do que sacrificar. Então o obediente, ele vive uma vida mais tranquila. Ele tem as lutas, como todo ser humano, tem as dificuldades, tem as suas pelejas, tem as suas provas, como Abraão foi provado, ao ponto de Deus pedir a ele aquilo que ele mais amava. Mas as tempestades para o obediente são bem menores. Então eu precisava falar esse ponto com você, para você entender o que aconteceu em Nínive lá na frente, quando a gente chegar na hora do propósito.
apóstolo, na hora do jejum. E aí Jonas foi jogado no mar, você já conhece a história. Versículo 16: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Olha que interessante. Por causa da desobediência de um homem, e quem estava junto naquele navio, ao jogarem aquele homem no mar, por ele ser ali o principal causador da tempestade, veja que os homens que nada fizeram, as pessoas que nada fizeram, que estavam no navio, foram sacrificar e fazer votos. Veja que interessante. Mas você pode falar, pastor, mas foi Jonas que errou, foi Jonas que desobedeceu. Por que o povo foi fazer sacrifícios e o povo as pessoas fizeram votos, se não foi o povo que errou? Eu também não sei te responder. Não me pergunte isso, porque eu só sei que por causa do temor que veio deles, porque é isso que o versículo explica para nós. Olha lá, no versículo 16: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Ou seja, quando eles viram que eles jogaram Jonas no mar e o vento cessou, a fúria da tempestade passou, e eles puderam ver que realmente o Deus de Jonas fez parar toda aquela tempestade, porque ali naquele navio cada um tinha o seu Deus. Então até Deus usa aquela situação para ser um evangelismo. Olha que interessante. Deus usou aquela situação da desobediência de Jonas para ganhar vidas. Olha que interessante. E aquelas pessoas, com o temor que eles tiveram no coração, eles foram sacrificar, fizeram votos e sacrifícios. Ou seja, eles entenderam que Jonas estava na desobediência. Eu entendo aqui que eles foram cobrir Jonas na intercessão. Você entende assim? Veja bem, sem serem pessoas que conheciam o Senhor. Como pode? Uma revelação dessa tão profunda. Como que eles vão sacrificar se eles não conheciam Deus? Como que eles vão fazer voto? Por quê? Porque o temor te leva a aprofundar o seu relacionamento com Deus. Quando você exerce um grau maior de temor ao Senhor, o temor te leva a você aprofundar sua comunhão. Vejam que aqueles homens até então não serviam ao Senhor, mas por causa daquela tempestade, da desobediência de Jonas que causou aquilo, eles passaram a temer a Deus naquele dia. Naquele dia fizeram votos, naquele dia fizeram sacrifícios. Ou seja, eles exerceram também uma fé genuína, uma fé que brotou do temor. Veja, pessoas que não conheciam a Deus. Eu quero pegar isso bem forte com você, porque nós já conhecemos a Deus. Nós sabemos que Deus, quando nós desobedecemos, precisamos fazer um sacrifício para alcançar o coração de Deus, mas essas pessoas não. E interessante que eles entraram no sacrifício e no voto pela vida de Jonas. Olha que interessante a intercessão. Olha que propósito lindo. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Eu creio que também para eles poderem chegar na cidade que eles estavam indo para Tarsis, né? Em paz, não perder mais nada, porque tiveram perdas. Muitas bagagens foram jogadas no mar, porque o navio estava quase virando por causa do peso que estava no navio. Então veja que a desobediência causou perda para as pessoas que estavam com Jonas, mas eles tiveram tanto temor que foram sacrificar e foram fazer votos. Tá? Até aqui os irmãos entenderam? Amém? 17: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Bom, até aqui os irmãos já sabem. Deus mandou um grande peixe para engolir Jonas naquele mar, porque ele ia morrer. Ele ia morrer. Ninguém aguenta ficar no alto mar, mesmo que o mar esteja calmo, por tantos dias que ele ficaria, até ele chegar nadando, ou não sei como, na cidade de Nínive. Porque ele teria que ir para Nínive, mas ele estava no caminho para Tarsis. Então imagine só, ele sozinho não chegaria, mesmo que ele quisesse obedecer, que ele já tivesse entendimento nesse momento. Eu errei, eu falei, agora Senhor me dá força, porque de algum jeito eu vou chegar em Nínive. Veja que ainda Deus o ajudou, ainda houve uma ajuda, porque se ele quisesse ir nadando, ou sei lá, boiando, não sei de que jeito, dificilmente, humanamente falando, ele chegaria em Nínive. Então Deus
mandou um peixe engolir Jonas, olha a providência, mandou engoli-lo para que ele pudesse chegar aonde Deus tinha ordenado, para que ele pudesse cumprir a missão. Qual era a missão? Pregar, clamar contra aquela cidade, falar para eles a verdade. Olha, se conserta, porque se não se consertar, Deus vai destruir essa cidade, não vai ficar ninguém aqui. E Jonas tinha fugido dessa missão, tá? Até aí, entenderam? Alguma dúvida? Não? Então vamos correr. 2, versículo 7 agora, para a gente chegar no propósito. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Veja, lá dentro do peixe, a alma de Jonas já estava desfalecendo. Veja, porque ele começa a oração assim no 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ou seja, há pessoas que precisam chegar no estágio do desfalecimento para se lembrar que o Senhor é na sua vida. Aqui tem uma grande lição para nós. Para que nós deixarmos chegar esse momento à nossa vida espiritual? Para que eu vou chegar a desfalecer ao ponto de ficar quase morto já, para eu despertar e fazer aquilo que o Senhor está me ordenando? Não existe um benefício para isso. Então Jonas, ele usa a palavra desfalecer, ou seja, ele já estava quase morto mesmo, ali dentro da barriga do peixe. Só que quando ele estava no finalzinho, ele ora. Ele fala, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração. Ele só foi orar mesmo quando ele já estava quase à beira da morte. Então aqui fica uma lição. Gente, nós cristãos do século 20, né? Nós estamos 21, 20, 21, não sei, 2021 nós vamos entrar. Olha quanta coisa nós temos de base para a gente na palavra de Deus, para a gente não ter essa atitude. Não precisa chegar a esse fundo de poço para a gente orar, para a gente falar com Deus, se humilhar, pedir perdão e reconhecer que desobedeceu. Acerta logo no começo. Senhor, me perdoa, não deixa chegar no limite do limite do limite. Mas mesmo assim, Deus ouviu Jonas, porque Ele ouve quando a pessoa clama de coração. Só que não precisa chegar nesse estágio. E aí veio a resposta, né? No versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Ou seja, interessante, gente, só depois da oração que Deus falou com o peixe. Você prestou atenção nesse detalhe? Deus tinha falado com o peixe e engolir Jonas, ok. O peixe foi lá e engoliu. Mas enquanto Jonas não orou, o peixe não vomitou Jonas. Deus não falou com o peixe, agora põe ele lá onde eu mandei. Isso significa o quê? Que quando desobedecemos a Deus, saímos da presença de Deus, enquanto não orarmos, enquanto não pedirmos perdão, enquanto não reconhecermos que erramos, Deus ficará em silêncio. Deus ficará em silêncio. Deus ficará. Atende ali para mim, por favor, Rodrigo, o rapaz ali, por gentileza, filho. Então Deus, Ele fica em silêncio se a gente não se pronuncia diante de Deus. A gente precisa se pronunciar. Senhor, errei, me perdoa. Senhor, errei, tende misericórdia de mim. Senhor, errei, falhei, me lava com teu sangue, Senhor. Perdoa os meus erros, não fiz o que era para fazer, Senhor. Tem misericórdia de mim, lava-me das minhas iniquidades. Era o Danilo? Ah, tá bom. Deus abençoe, Danilo, fica na paz. Obrigado, filho, Deus abençoe. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aqui? Eu nem reconheci que era o Danilo, eu só enxergo de longe, só de óculos. Sem óculos eu não consigo enxergar direito. Me perdoa, Danilo. De perto eu enxergo.
De longe era só Jesus, viu? Então, gente, qual é o ensino que a gente tira daqui? Busque obedecer e não sacrificar. E ele vai falar do sacrifício aqui. Olha aqui, querido, ó. O Jonas falou no 9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que faltava para ele? Agradecer. O que a gente entende aqui? Jonas precisava ser mais grato, porque se ele vai sacrificar com agradecimento, significa que ele não estava agradecendo a Deus, ele só estava murmurando, só estava reclamando: na minha vida acontece isso, Senhor, ó céus, ó terra. Você está entendendo? Então ele fala: Senhor, eu vou sacrificar com a voz do agradecimento. Agora ele vai falar mais pesado: o que votei, pagarei. Ou seja, ele estava em débito com o Senhor. Amém? Ele está dizendo: o que eu votei, eu vou pagar. Votei é passado, não é presente. Amém? Eu votei. Passado. Passado já está lá atrás. Se eu estivesse falando o que eu votar, eu pagarei, significa que eu não fiz o voto ainda. Mas ele está dizendo: o que eu votei, pagarei. Então ele está oferecendo aqui 2 concertos para Deus. Senhor, eu vou te oferecer a voz do agradecimento, ou seja, eu não estou sendo grato. O Senhor tem operado na minha vida, o Senhor me chamou para profeta e eu não estou fazendo sua obra como eu tenho que fazer. O Senhor me mandou para Nínive e eu fui para Tarsis, e eu não estou sendo grato. Estou murmurando, reclamando, tudo eu reclamo, tudo eu choro, tudo não dá, tudo eu murmuro. Para com isso. Jonas falou: vou sacrificar com a voz do agradecimento, e o que eu votei, eu vou pagar. Ou seja, tinha 2 situações na vida de Jonas que estava errado. Ele estava murmurando, reclamando, não sendo grato a Deus pelo chamado, e ele não estava cumprindo os seus votos. É o que está escrito, né? A gente pega o que está escrito. Então aqui começa o conserto da vida de Jonas. É isso que Deus espera de mim e de você: consertar o altar. Como que está o seu altar nessa noite? Está consertado? Continue. Faça como Elias, ali no Monte Carmelo, quando os 400 profetas de Baal estavam ali desafiando Elias. Ele falou: vai, faz os seus propósitos aí, fazem os seus sacrifícios. Não houve resposta de Baal. Elias foi, pegou 12 pedras, fez um altar, fez um rego, a Bíblia diz um rego mesmo, como se fosse um buraco ali em volta dessas pedras, jogou água e ele clamou, desceu fogo do céu, o fogo consumiu a água e o sacrifício. Então Jonas estava fazendo o que nesse momento? Consertando o seu altar. Eu acredito que Jonas era um pouco reclamando do seu chamado. Ai, meu chamado, Senhor, por que o Senhor me chamou para profeta? O Senhor não podia ter me chamado para levita, Senhor? Senhor, o Senhor não podia ter me chamado para cuidar da porta da igreja? O Senhor não podia ter me chamado para tocar a guitarra, Senhor? Então ele estava em desagrado com o Senhor no chamado de profeta, tanto que ele foge. Talvez ele já tinha visto muita coisa e falou: ai não, mais uma eu não vou não, Senhor. Agora se eu quero mais nível, um povo reclamando, um povo pecador, desobediente, o que eu vou fazer lá? Não, vou fugir. Vou pegar o navio e vou para trás. Então aqui fica uma lição para nós: não fujamos do nosso chamado. Por mais largo que seja o seu chamado, não fuja. Amém? Vamos agora entrar no propósito, mais agora falando mesmo do jejum. Eu precisava dessa introdução para você entender o que estava acontecendo com a vida de Jonas, tá bom? Capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ou seja, Deus precisou falar com Jonas a segunda vez, porque a primeira ele não entendeu. Foi para Tarsis, estava indo para Tarsis.
Então Deus repete as mesmas palavras. Deus só muda. A palavra clama contra ela, Deus fala prega contra ela. Ou seja, Jonas precisava pregar. Além de ele ser um profeta, ele também era um pregador. Amém? Então não importa qual é o chamado que Deus te chamou, faça, cumpra. Talvez você sinta aí, pastor, é difícil. Eu sei que é difícil, né? Nós somos chamados, nós sabemos que Deus não nos chama para nada fácil. Não há missão fácil. Se você é um diácono, uma diaconisa, um intercessor, uma pastora, missionária, profeta, profetiza, quem te chamou vai te dar a ferramenta. Então até aqui a gente vê como estava a vida de Jonas, tá? Continuando. 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Olha o prazo que Deus estava dando para aquele povo se consertar. Era bastante. 40 dias. Jonas, se esse povo não ouvisse logo no começo, ele teria que ficar pregando ali 40 dias a mesma mensagem. Porque o prazo que Deus deu para ele foi 40 dias, viu? Era como se fosse uma quarentena, né? 40 dias de aviso e de tempo que Deus estava dando para que aquela cidade entendesse o recado de Deus. Ok. Até aqui Jonas voltou, obedeceu, se levantou, foi para Nínive, pregou, mas a cidade era grande. Imagine, ele andando a pé, uma cidade tão grande como Nínive, para que todo mundo pudesse ouvir a pregação dele. Não tinha televisão, ele não podia falar no canal estatal e todo mundo ouvir. Ele tinha que ir andando de rua em rua, casa em casa, sempre em sempre, praça em praça, falando em voz alta, pregando, para que todo mundo pudesse ouvir e que ninguém pudesse falar: eu não estou sabendo, Jonas, o que está acontecendo aqui. Não podia existir ali uma pessoa que podia dizer: eu não sei. Não, então todos tinham que saber. Então por isso Deus deu esse prazo longo, até para que ele conseguisse nesses 40 dias falar com todo mundo do que iria acontecer naquela cidade. Agora começa o propósito. 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Aqui começa o tema que a gente está. Veja bem, Jonas pregou, estava pregando, não sei se tinha dado 2 dias, 1 dia, 3 dias, a Bíblia não diz para mais aqui, mas ela diz que os homens daquela cidade, ao ouvir a pregação de Jonas, eles creram. Esse é o segredo. Quando você vem à igreja, eu venho, o que a gente precisa? Crer na palavra que está saindo do altar. Seja o pastor que está aqui, seja a pastora, seja o obreiro, um irmão que vem para dar um testemunho, uma irmã, e ele está sendo usado por Deus para abençoar a minha ou a sua vida que estamos sentados aí. A primeira parte é crer naquilo que o Senhor está falando. Por que houve um tratar nessa cidade? Porque os homens, quando ouviram a pregação, eles creram. E o que eles foram fazer rapidamente? Abriram um jejum. Primeiramente, analise comigo, o que começou foi só os homens. Eles mesmos começaram a pegar panos de saco, porque era assim o costume, se vestiram de pano de saco, e a Bíblia diz desde o maior até o menor. Aqui é uma clara evidência de um jejum chamado jejum coletivo. Não é só um que jejua, é o povo todo que jejua. Jejum coletivo, do maior ao menor. Fala, pastor. Até o pobre, é isso aí. O que tinha mais posses, que tinha muitas posses, empresas, até o pequenininho, ninguém dos homens, nenhum dos homens ficou sem jejuar. Então aqui a gente já vê a disposição. Primeiramente, eu quero que você entenda qual foi o propósito desse início de jejum. Quem pode me dizer?
sabe dizer? Era um jejum para livramento, porque a cidade estava condenada. Livramento. Ah, pastor, então eu posso jejuar por um livramento? Deve jejuar. Veja que aqui Jonas pregou com a cidade dizendo, 40 dias e a cidade será destruída. Então o que eles fizeram? Vamos começar o jejum para a gente convencer o Senhor, tocar no coração de Deus mudar essa sentença que Ele já determinou para a gente, para que isso não aconteça. É um jejum de livramento, um jejum feito para tocar no coração de Deus e para que Deus se arrependa daquilo que Ele tinha falado que ia fazer. Mas Deus se arrepende, pastor? Se arrepende, já se arrepende. Até Deus se arrepende. Não que seja do pecado, Deus não peca, mas daquilo que Ele tinha já determinado. Quando Deus fez cair o dilúvio, na época de Noé, a Bíblia diz que Deus se arrependeu e falou que nunca mais a terra se acabaria em águas. Foi só uma vez. Tanto que Ele deu um sinal para Noé, lembra? Saiu o arco-íris, depois do dilúvio, e ali foi Deus falando com Noé. Então, Deus tem momentos que Ele precisa ver em mim, em você, um arrependimento, um sacrifício, algo diferente que você faça, para Ele mudar uma coisa que até você já orou e já sabe que Deus já está fazendo e que não é bom. Então aqueles homens creram e temeram, porque se eles começaram a fazer o jejum, eles acreditavam assim, então vamos começar nós mesmos a jejuar, para que a gente mostre para Deus que nós estamos querendo mudar, sair dessa vida de pecado. Por que Nínive estava condenada aos olhos do Senhor? Porque era uma cidade fundamentada no pecado. Estava no pecado Nínive. Então quando eles entenderam que tudo aquilo que eles estavam fazendo era uma vida pecaminosa e errada, rapidamente com a pregação de Jonas, aqueles homens creram, temeram e iniciaram o jejum. Tá, isso foi o início. Até aqui os irmãos entenderam? Olha que tem mais coisa agora. Olha que interessante. 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Olha que interessante. O rei ficou sabendo que Jonas estava pregando na cidade, e que os homens da cidade, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, como está na Bíblia da pastora, já abriram o jejum. Então o líder maior daquela cidade, a maior autoridade dali, o que ele fez? Ele foi contrário ou também ele entrou no jejum? Ele entrou. Porque olha lá, levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes, cobriu de pano de saco e assentou sobre a cinza. Ou seja, o rei se destituiu da sua glória. O rei falou assim: se os homens estão jejuando, do maior ao menor, e eu sou o rei daqui, eu não vou ficar fora desse jejum. Porque ele pensou o quê? Vai que Deus perdoa esse povo, e se eu não estou jejuando, e eu não vou pagar o preço, porque eu entrei no jejum, eu não fiz a minha parte, eu não consagrei no jejum. Então veja, aqui o entendimento do rei, ele entendeu que a cidade estava no pecado, e quando a pregação de Jonas chegou até ele, ele soube que Deus em 40 dias ia destruir aquela cidade se não houvesse um arrependimento, e ele soube que os homens do maior ao menor já começaram a jejuar, ele entra no jejum, ele entra no propósito. Amém, gente? Quem entendeu? Veja que era um jejum para livramento de morte, porque eles iam morrer. Então, pastor, eu tenho em casa uma situação que eu estou sentindo, que eu tenho que orar por um filho, uma filha, um marido, a esposa, por livramento. Jejuar, orar. Pode fazer. Senhor, a partir de hoje estou abrindo jejum uma vez por semana, para livramento na vida do meu filho, para livramento na vida da minha filha, para livramento na minha vida, para livramento na vida do meu marido, para livramento na vida da minha esposa. Olha aqui a base bíblica, já está aqui. Então é um sacrifício que Deus recebe. Amém, gente? Amém? Mas o rei não parou aí. O rei não aceitou só ele também entrar no jejum. Olha a ordem dele. 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens,
nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um no seu mau caminho e da violência quem há nas suas mãos. Eita Deus, até os animais entraram no jejum. Já pensou você jejuar e fazer seu cachorrinho jejuar? Seu gatinho? Filho, o rei entendeu o seguinte: daqui do meu reino só vai ficar de fora do jejum, pelo que eu entendi aqui, mulheres e crianças. Amém? Você não vê no texto escrito mulher e você não vê no texto escrito criança. Você vê escrito os homens grandes, os seus principais, né? Que ele está dizendo aqui. O que mais que ele está dizendo? Aí entra homens, animais, bois, ovelhas, nada disso podia comer nem beber. E o rei ainda mandou vestir os animais de pano de saco também. Veja como o negócio naquela época era sério. Vocês imaginam fazendo isso? Ou seja, ele entendeu, o rei, que era um mal que haveria sobre a cidade inteira, e a cidade inteira ia pagar o preço. O rei usa o termo violência. Eles eram homens muito violentos. A violência imperava naquela cidade. Tirava-se a vida um do outro por nada. O olhou torto, mata. Enfia a espada, dá flechada, mata. Você está entendendo? Então aquilo subiu diante de Deus e desagradou a Deus. Então o rei entendeu que aquele jejum que os homens começaram lá, do maior ao menor, como a pastora disse, do mais pobre ao mais rico, também precisaria alcançar ele primeiro, e depois ele como maioral da nação. Só que não ficou nisso. Ele proibiu os animais de comerem, os bois de comerem pasto, as ovelhas, e mandou vestir todos de pano de saco. Aqui a gente vê um jejum, praticamente a criação toda de Deus jejum. E interessante que aqui não se fala os dias, a quantidade de dias que eles jejuaram. Eu não tenho essa informação. O livro de Jonas não nos dá essa informação, como o outro jejum que a gente estudou semana passada, que foi o jejum de... Quem? 3 dias de... Jejum total de... Isso aí. 3 dias, né? Foram 3 dias de jejum total. 3 dias sem comida, sem bebida. Foi o jejum que Esther proclamou, mandou o seu tio Mordecai, né? Ou Mardoqueu, avisar para todos os judeus jejuarem. E ela falou para as moças que serviam ela no trono jejuar. Aqui a gente vê um jejum diferente. Também para livramento. Lá também era para livramento. Mas está livramento de noite, né? Também. Sim, porque lá houve uma acusação de um inimigo. Aqui era o próprio Deus falando que a cidade ia ser destruída. Lá no livro de Esther, foi aquele homem que pediu o tal do Amã, né? Amã que pediu a morte de todos os judeus. Então eles entraram em jejum para serem livrados por Deus da sentença do homem. Aqui é diferente. Aqui é a sentença de Deus e eles jejuando para tocar o coração de Deus, para que ficasse livre do preço que a cidade ia pagar. Então vejam que o esforço teve que ser maior, porque não foi o homem que condenou, foi o próprio Deus. E aí o rei teve entendimento e falou: então o negócio é o seguinte, põe os animais para jejuar, põe os homens para jejuar, põe os bois para jejuarem, põe as ovelhas para jejuarem, não dá pasto, ninguém come nada, ninguém bebe nada. Oi, doutor. Esse povo não conhecia Deus, né? Eu creio que não. Esse cálculo jurídico, bíblico, porque o rei pediu para que os animais também não comessem, não tinha uma explicação, ou porque depois de ter pregado a palavra, né? Ou aí foi o particular deles, ele continuou com Deus. Não teria um respaldo bíblico. O que eu entendo aqui foi que o temor foi tão grande quando bateu primeiro naqueles primeiros homens lá que começaram a jejuar, os grandes, os menores, ricos e pobres, e chegou ao conhecimento do rei
que o rei não viu outra saída a não ser dizer assim: então vamos todos jejuar. Vamos abrir, deixar de fora somente. Aqui algo interessante, você vê o vaso mais fraco, né? A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, né? As mulheres e as crianças não jejuaram, mas toda a criação existente na cidade jejuou, praticamente toda. Então, para mim, doutora, eu não vejo assim um respaldo a não ser o tremor que foi causado pela profecia do profeta Jonas, falando em nome de Deus que por causa daquela violência, daquele tipo de vida que eles viviam, daquele pecado abundante naquela cidade, e eles achando que estava tudo certo, a partir do momento que o profeta Jonas pregou, houve uma mudança de entendimento deles, de como eles estavam vivendo. Eles até temor de que até os animais, né, eles fossem perecer. Sim, perecer. Então, já vai perecer todo mundo, inclusive nossos animais, os gatos. Sim, senhora. Eu entendo assim, doutora. Ele destruiu toda a cidade. Todos os animais, eles fazem parte da cidade. É todo. E veja bem. A sabedoria dele Foi maior. Porque, veja bem, os animais, como você bem colocou, pagariam um preço que não era deles. Porque quem pecou? O homem. Os gatos, eles não teriam mantimento. Não teria, doutora, porque se não tivesse homem, aí não teria plantações, né? Sim. Não se plantaria nada. A cidade viraria uma bagunça, mas Deus ia ser tão maravilhoso que alguém invadia aquela cidade e ia tomar aquela cidade. Só que não era o que Deus queria. Tanto que nós vamos estudar no último capítulo, você vai ver o que aconteceu com Jonas. Então veja que quando há entendimento que o ser humano, que a gente, vamos colocar nós, todos nós, estamos no caminho errado, precisamos entender quando Deus fala que precisamos mudar esse caminho, se acertar o mais rápido com Deus, como Jonas colocou lá: Senhor, eu vou te oferecer sacrifício da minha voz de agradecimento, o que eu vou ter eu vou pagar, porque ele estava com brechas na vida dele, e ele precisava consertar essas brechas, e Deus queria usá-lo como profeta, porque assim, gente, quando Deus chama alguém, Ele vai te dar a ferramenta para você cumprir seu ministério. Não precisa falar: eu não aguento mais. Às vezes a gente fala uma vez ou outra, desabafa com Deus, mas o que não pode é parar. E ele estava parando, porque ele não foi para mim, ele foi para trás. Então, ele estava fugindo de um chamado. Tudo bem, chegamos no ponto chave do jejum. Ok, olha o versículo 9. Quem sabe, o que o rei está falando, aqui foi o rei que falou. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha o que a Simone falou, olha o entendimento do rei. Vamos todos nós jejuar os homens, os animais, os bois, as ovelhas. Quem sabe se a gente oferecer esse sacrifício, ele não tinha certeza se Deus ia receber aquilo. Assim como às vezes você jejua, eu jejuo, nós não temos certeza se Deus vai receber o nosso jejum, mas nós precisamos fazer o sacrifício. O rei usa o termo quem sabe, talvez, oxalá. Já viu essa palavra na Bíblia? Oxalá? Interessante. Nem aquele oxalá do bicho, não, é outro oxalá. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá. Ou seja, o que eles queriam com aquele jejum? Fazer que Deus se arrependesse do que ele havia falado pela boca de Jonas. Então aqui tem uma base bíblica que Deus, ele também se arrepende, não do pecado, mas às vezes de uma sentença que ele já deu. Misericórdia. É isso aí. Misericórdia. Falou a palavra-chave, porque eles queriam o quê? Todo arrepiado. Eles queriam que Deus tivesse misericórdia deles. Dá para ver no finalzinho? É isso que eles queriam. Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia. Nós estamos todos jejuando aqui, Senhor. Senhor, olha que até os animais estão jejuando, os bois, as ovelhas. Nós só poupamos as mulheres e as crianças, Senhor. Então Ele está dizendo: o nosso jejum é para isso. É para Deus voltar atrás, se arrepender, se apartar do furor. Eles entenderam que Deus estava furioso com eles, pela vida que eles estavam levando. Foi o que a doutora perguntou, né, doutora?
Qual é a base? A base é essa aí. Eles entenderam que eles estavam numa vida totalmente pecaminosa, uma vida. Eles eram muito bárbaros, né? Abaixa aí. Eles eram muito bárbaros, né? Eles eram bárbaros. Cruéis, matavam por nada. Era muita rixa entre eles também. Sim. Coisas banais, né? Coisas banais, um queria ter mais que o outro, matava-se por causa disso. Sem amor. Eu fiz uma história que eu não consigo puxar aqui. Eu estava tentando por causa da escada, que é certo, mas eu não consegui. Não conseguiu, né, filho? Eu fiz um estudo mais ou menos aqui sobre a cidade de Nínive e falo porque o pecado deles e tal. Muita violência, muita matança, muita competição entre eles. Então, tudo isso Deus não quer entre a gente, né? Que a gente viva numa competição, principalmente nós que conhecemos a palavra. Deus quer que nós, como a nossa mãe comentou, que nós tenhamos amor, estender a mão, um ajudar o outro, orar, interceder, tomar a dor, sentir compaixão. Então veja que o propósito desse jejum, primeiro foi para livramento de morte, que eles iam todos morrer, e para Deus, primeiramente, né, se arrepender, se apartar do furor. Agora olha o 10, olha o 10 que interessante. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Ou seja, Deus deu a nós, olha que interessante, Deus colocou algo tão bonito na sua vida, na minha vida. A oração e o jejum são armas que você pode usar, armas espirituais. Desculpa do jeito que eu vou falar, mas eu tenho base bíblica para te dizer isso, para você tocar no coração de Deus. Com a oração e o jejum, você toca o coração de Deus e Ele até muda daquilo que Ele tinha falado que ia fazer, porque Ele falou que ia destruir essa cidade em 40 dias, era o prazo, mas aqui a Bíblia diz que Deus viu, ou seja, Deus olhou a cidade inteira jejuando praticamente, a cidade inteira sem comer, a cidade inteira sem beber, não se sabe quantos dias. Gente, eu estou imaginando aqui, olha, pensa comigo, não vou afirmar isso, que eu não posso falar isso que é heresia, mas se eles começaram a jejuar no primeiro dia que Jonas pregou, é capaz que esse povo jejuou 40 dias. Está escrito isso lá? Eu não posso afirmar isso. Uma dedução. Não posso afirmar. Isso é uma afirmação, mas sim, é uma coisa que você lembra. Pelo menos os primeiros que começaram, pode ser que esses primeiros ficaram 40 dias jejuando, porque Deus falou que o prazo que Ele daria para aquela cidade era 40 dias. Então a gente não tem essa certeza, eu não posso afirmar porque isso é heresia, mas eu posso dizer para vocês, pode ter sido 40, pode ter sido 39, pode ter sido 38, pode ter sido 37, mas que foi um jejum longo, foi. Porque também eles tinham que esperar a resposta de Deus. Sim, né? aí. O jejum não teve a resposta de Deus. Com certeza. É isso que nós temos que fazer nos dias de hoje. Se a gente quer mudança na nossa vida, se a gente quer mudança no nosso lar, nós temos que buscar, nós temos que orar, se possível sim jejuar, até que a gente veja a resposta de Deus. É isso. O que a igreja dos dias de hoje precisa viver é isso. Eu quero a resposta de Deus, então eu vou orar. Eu quero a resposta, eu vou jejuar. Eu quero a resposta da minha casa, eu vou entrar na presença de Deus. Vai doer para mim? Vai. Ah, mas ninguém está pagando o preço. Não importa, paga você. Veja que aqui as mulheres não pagaram o preço, nem as crianças, mas os homens e os animais pagaram o preço. Estão entendendo, gente? Como o jejum te faz você conquistar coisas maravilhosíssimas. Veja que arma é essa que Jesus disse: olha, há castas de demônio que não saem por meio de oração e jejum. O jejum faz demônio sair da nossa vida. Jejum faz demônio sair de dentro da nossa casa. Jejum faz demônio sair da sua vida espiritual, sentimental, familiar, amorosa, conjugal e financeira. Aí tem que fazer o que a Bíblia manda, né? Que aí, meu filho, nem jejum ajuda. Não, aí o jejum não ajuda não. Se não cumprir o que Deus manda no financeiro, você pode jejuar, orar, clamar. Se não dizimar ou ofertar, não cumprir o que a Bíblia manda. É mandamento. Aí não tem jeito. Que ele mesmo fala, né? Eu repreenderei o devorador. Nós não temos esse Não é nem por jejum, ele fala que ele repreende. Ele repreende. Você está entendendo? Então tem gente que
que às vezes não entende o que é dízimo e oferta, a pessoa fala, não, eu não dizimo e não oferto, mas eu jejuo e oro. Não adianta. Nessa área não adianta, porque nessa área o próprio Deus diz lá em Malaquias, lá, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, assim diz o Senhor, e eu repreenderei. Ele diz que só Ele pode repreender. Então em todas as áreas é lindo jejuar. Pastor, eu posso jejuar pela minha vida financeira? Primeiro se conserta. Não tem jeito. Quer viver vitória na vida financeira? É fidelidade, dízimo e oferta. Você pode jejuar para crescer, para prosperar. Você pode jejuar sim, para subir em uma empresa, para você conquistar coisas com Deus, que você não coloque o coração nessas coisas, que não seja para você um Deus no lugar do Senhor. Agora, é uma área que para conserto é dízimo e oferta, não tem jeito. Agora veja aqui, você jejua para livramento, você jejua para fortalecimento, você jejua para restauração de casamento, para restauração de filho, restauração de filha, restauração de marido, restauração de esposa, você jejua para tudo, causa da justiça. Mas se você jejuar tentando entrar na área de dízimo e oferta, não tem resposta. Fala, filho. Assim, pastor, eu já tive durante, acho que todos, né? Mas acho que já viu a vida toda. Do Velho Testamento ao Novo Testamento. E assim, a Bíblia já fala, Deus ele já fala, desde a antiguidade, Deus já ensina a gente a usar a fidelidade. Fidelidade. O dízimo é uma oferta. Você pode pegar aqui o livro aqui do Velho Testamento. Sim. Deus fala. Da obediência? Da oferta, da obediência. Sim. Né? Então não tem outro caminho. Hoje as pessoas acham que assim, quando pula para o Novo Testamento, o tempo dos apóstolos, acham que os apóstolos instituiu, né, o dízimo e a oferta. Sim, é errado. É errado. Está instituído no Velho Testamento. Desde o Velho Testamento, desde quando o mundo é. Agora deixa eu abrir um parênteses com vocês, por isso que o Rodrigo está falando. Existe algo legal também, que eu vejo que aí, obrigado, filho, é interessante. Vamos supor, a pessoa ela não consegue ser dizimista de jeito nenhum. Ela não consegue ser ofertante, porque a mente dela é fechada. Ela está cauterizada, tá? Pastor, ela pode jejuar para quebrar esse mal na vida dela? Aí sim. Vou jejuar para que eu tenha entendimento da palavra, para que meu coração se quebrante e eu não seja uma pessoa que fique fechada na minha visão. Aí sim, aí eu entendo que sim. Ela vai jejuar para ela mudar. Jejum é para mudança. Eu vou jejuar para mudar. Senhor, eu quero me libertar disso, quero me libertar desse pecado. Senhor, eu quero me libertar de ser preguiçoso, quero me libertar que eu não oro. Quero jejuar, Senhor, porque eu quero ser um dizimista. Quero jejuar porque eu quero ser um homem de visão, uma mulher de visão. Aí sim. Agora, não jejum para cobrir o seu dízimo e uma oferta que você não está fazendo. Você está entendendo? Aí é um jejum de negócio com Deus. Aí Deus aí negociando. Vai e ganha. Você tem que dar agora um jejum para mudança. Nossa, eu vou jejuar porque eu estou percebendo que eu preciso mudar. Eu sou muito apegado às coisas materiais. Vou jejuar porque eu quero me libertar das coisas materiais e me apegar às espirituais. Aí o jejum tem efeito. Por que é o jejum? É o enfraquecimento da sua carne. Toda vez que você enfraquecer sua carne, o seu espírito vai ficar mais fortalecido. Jejum eu enfraqueço minha carne e fortaleço o meu espírito. Seja jejum, como vocês já falaram para mim, acho que a irmã Lúcia, intermitente, coletivo, o jejum constante, jejum completo. Você está entendendo? Não importa o jejum que é, importa o que você propõe para Deus. Porque nós vamos chegar aqui, nós vamos estudar um dia o jejum de Daniel. E você vai ver que o jejum de Daniel não foi um jejum sem comer e sem beber. Foi um jejum que tirou algumas coisas, mas não deixou de ser um jejum. Ele tirou carne, ele tirou os manjares do rei, ele continuou comendo frutas e verduras e legumes. Então, não importa o jejum que é, o importante é que esse jejum que você propõe para Deus, ele seja sincero, ele seja um jejum verdadeiro, de coração, que você mova o coração de Deus como as pessoas dessa cidade. Amém, gente? Fala, filho. Eu sei, pastor, o jejum que ele está falando é a nossa carne que sente, é a nossa carne. Sente, tem que sentir. E assim, quem vai mover é o mundo espiritual. Sim. Deus vai mover o mundo Espiritual. vai destruir cadeias, Sim. mente, Sim. né? E assim, dependendo de ele estava jejuando, vai para a nação, para
da cidade, o povo ali. Sim. Em Deus estava destruindo cadeias, Cadeias, violência, apego. Deus trabalhou de uma forma na cidade que começou a mostrar tudo para eles que a vida que eles estavam levando era uma vida errada. Olha como o jejum abre os olhos. Para eles, o que eles faziam estava certo. Não, nós temos que ser assim mesmo, vamos continuar sendo assim. Uma cidade violenta, uma cidade briguenta, uma cidade que só se preocupa cada um com o que tem, não quer saber do que o outro tem. Então o jejum, como o Rodrigo bem colocou, abre a nossa visão espiritual. Você começa a enxergar, quando você começa a ter uma vida de jejum, aquilo que você não enxergava sem jejuar. O jejum te mostra coisas que você não via, porque você, ou eu, com a carne muito fortalecida, o espírito totalmente desabastecido com a palavra, com a unção, com o que vem do céu, a gente muito carnal só vê a carnalidade. E você espiritual vê o que? O espiritual. Paulo fala isso, né? O que é espiritual discerne as coisas espirituais. O que é carnal discerne as coisas carnais. Então, quanto mais carnal eu fico, menos eu vejo as coisas do espírito. Quanto mais espiritual eu fico, mais eu vejo as coisas do espírito e menos as da carne. Amém, gente? Então, jejum é isso aí. Fala, doutora. Sim, senhora. Nós não somos perfeitos. Sim, senhora. Todos nós. Mas digamos, eu vou orar com jejum, assim, eu vou orar na restauração do meu filho. Certo. Mas aí eu tenho uma brecha numa área. Deus recebe o meu jejum na restauração do meu filho, ou essa brecha impede que o meu jejum seja recebido? Doutora, Ou é aleatório? eu vejo assim, quando a gente se propõe. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, todos nós temos falhas, concordo com a senhora. Agora, Tem quando. uma brecha que diante da palavra está errado. Está errado, sim, Diante senhora. da palavra está errado. Aí eu não fecho essa brecha, mas eu quero jejuar por aqui. Isso é. Como fica meu jejum diante de Deus? Então, se a pessoa sabe que aquela brecha está aberta, ela tem que consertar aquilo o mais rápido possível. Porque é o que estava acontecendo, nós vamos falar também desse jejum. Eu vou fazer um jejum de sacrifício do povo. De todo. Porque se enquanto eu não sei que eu estou errado, aí é uma coisa. Para mim o que eu estou fazendo é certo. Foi o que aconteceu comigo. Eles achavam que estava certo, Deus mandou eles. Veja aqui, até dentro da palavra tem a base bíblica. Deus mandou eles se consertarem para que eles pudessem continuar vivos. Senão nem viver eles viveriam. Então veja assim, eu entro numa batalha espiritual pela vida de um filho, pela vida de uma filha, pela vida de um marido, pela vida de uma esposa, e eu tenho uma brecha que o Senhor já me mostrou e eu já sei que eu preciso consertar. Eu aconselho primeiro fechar essa brecha para depois ir para a batalha. Porque se você vai como soldado ferido para a batalha, você morre. Tem retaliação. Mas quando você começar o jejum, Deus já vai te incomodar. Já vai te Não, mostrar. mas ainda Tem pessoas que não têm esse tipo. Sim, senhora. Aí é o que eu estou dizendo. Tem pessoas que não têm. Não tem. Às vezes é muito Ou novinho. às vezes a pessoa quer ter e falar, não coloca talvez que vê aquela situação lá, mas Deus é misericordioso e entende. Sim. Você está colocando isso numa suposição. Sim, senhora. Não, eu vejo Deus recebendo tudo que você faz de coração. Sim. Agora, quando você chega numa maturidade espiritual, você atingiu essa maturidade, você entrou no propósito e Deus já te alertou no início do propósito. Olha, para você ter êxito nesse propósito que você está colocando, eu vou pedir um sacrifício seu lá, naquela área lá sua, naquilo que você tem, que você deixou a porta aberta para o inimigo entrar. Para esse jejum seu não perder o efeito, fecha lá, conserta, põe no altar e aí você jejua. Porque senão você vai, querendo ou não, é o soldado ferido, né? Você vai sofrer retaliações. Agora, quando não depende somente de você para fechar essa brecha, eu mesmo só aconselho você fazer a sua parte. Se a outra parte não faz, o problema é da pessoa. E mesmo que assim, a Bíblia considera que nossa libertação deve ouvir a palavra. Sim, senhor. O de livre ouviu a palavra, entendeu, Creu. o posicionamento, né? Sim, temeram e abriram o jejum. Então, eles abriram o jejum, mas veja que interessante, né? Eu acredito que quando eles começaram a jejuar, Deus, como foi com a Simone e falou, Deus já mostrou tudo para eles o que estava acontecendo. A cidade parou a violência. Pararam de ficar se matando, pararam tiveram temor. Então o temor te leva
a você consertar aquilo que você sabe que precisa consertar. O temor, gente, Provérbios de Salomão diz assim: o temor é o princípio de toda sabedoria. Então, se você quer viver as coisas do Senhor, se apegue ao temor, tenha uma vida de temor a Deus. Todos nós somos falhos, pecadores, a gente peca e erra todo dia. Mas o quanto você mais se ajusta para que você entre em batalhas grandes como essa e você não saia derrotado. Então isso é extremamente necessário. Amém, gente? É isso aí. É isso aí. Tem que errou. E Simone, por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque naquilo que ele errava, ele se arrependia, pedia perdão e não caía mais naquele pecado. Naquele mesmo problema ele não caía mais, ele tinha entendimento. Então, gente, até aqui eu queria que vocês entenderam. Agora vamos entender o último capítulo, para a gente pegar a revelação aqui final. Até aqui foi o jejum, tá? Então Deus se arrependeu do mal, não destruiu a cidade. Ok, Deus mudou o que ele tinha falado. Capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, olha Jonas de novo perturbando a vida do Senhor por causa do chamado dele. Olha o que ele propõe para Deus: Senhor, olha a desculpa que ele dá. Por isso que eu fugi para Tarsis, em outras palavras, porque eu sabia que eu ia para lá, o Senhor ia se arrepender, porque o Senhor é misericordioso, bondoso, piedoso, e eu sabia que o Senhor não ia destruir a cidade. Essa foi a desculpa que Jonas deu para Deus. Às vezes essa é a desculpa que muitas das vezes nós damos para Deus: Senhor, não fui, porque eu sabia que o Senhor ia fazer isso, que o Senhor ia agir assim, por isso que eu não fiz, por isso que eu não fui. Veja Jonas aqui todo ressentido, ou seja, é aquele crente do dó, tudo dói para ele, né? Não é aquele crente que cresceu, não é aquele cristão amadurecido, aquela cristã, não, vou passar por isso, mais uma luta, vou evoluir, vou subir mais um degrau. É aquele crente todo que tudo ele reclama. Se Deus fez, ele reclama. Se Deus não fez, ele reclama também. Então veja, Deus livrou a cidade, Deus usou a pregação dele, em vez de ele ficar feliz, falar: glória a Deus, Deus me usou. Quantas pessoas não vão morrer, quantas mulheres não vão morrer, quantas crianças não vão morrer, quantos animais vão morrer? Não, a Bíblia diz que ele fica desgostoso. Ou seja, Jonas era aquele homem que questionava o trabalhar de Deus, porque o que ele está fazendo aqui? Ele está questionando o agir do Senhor. Também preguiçoso, apesar que ele pagou um preço maior, né? Ele ia para outras cidades, ele queria pregar, ele não queria pregar, ele não queria falar o que Deus mandou. Então veja que ele começa dando essa desculpa. Então a oração dele agora no 3, peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que crente dodói. Senhor, me mata. Meu filho, qual é a razão de você morrer? Você veio aqui para a cidade de Nínive, você fez o que eu pedi agora, depois que você desobedeceu, te dei uma oportunidade, você pregou, eu te usei, a cidade se converteu e você quer morrer, meu filho? É igual nós hoje. Se a gente não vacinar, tudo a gente fica reclamando, tudo a gente fica. O desgosto dele era que Deus não destruiu a cidade, ele queria ver fogo do céu caindo, matando todo mundo. Ele queria ver guerra. Sodoma e Gomorra. Aí a resposta de Deus no 4, né? E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Ou seja, Deus falou com Jonas: você acha certo você ficar ressentido pelo que eu não fiz de mal nessa cidade? Pelo contrário, eu voltei atrás. Então ele tinha que ficar alegre porque Deus se arrependeu e não destruiu a cidade, mas não, ele estava triste, ele estava ressentido, ele queria entender: não, eu preguei, agora eu quero ver fogo cair aqui e morrer todo mundo. Então Deus fala para ele: é razoável, ou seja, tem razão esse seu ressentimento, você está magoadinho? Continuando. Então Jonas saiu da cidade, a rebeldia da criatura, e assentou-se ao oriente da cidade.
e ali fez uma cabana. Se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, ele ainda estava esperando que Deus mandasse o mal na cidade. Ele foi para um lugar, construiu uma cabana, ficou lá e falou: vou ficar aqui até ver o que vai acontecer nessa cidade. E Deus já tinha falado que já tinha se arrependido do mal. Deus já tinha falado que não ia destruir a cidade. Deus tinha falado que já tinha poupado, porque viu o jejum coletivo, viu o jejum do rei, dos homens, dos animais. Mesmo assim, ele foi construir uma cabana e ficou lá. Amanhã Deus destrói. Amanhã cai fogo. Amanhã eu vejo fogo. Está entendendo comigo? Aí, doutor, aí que está. Ele ia chegar nisso aí. Ele queria que a vontade dele prevalecesse e não a vontade de Deus. Aí que está. Esse é o erro da gente, muitas das vezes. A gente jejuar por querer uma vontade nossa que prevaleça, orar por uma vontade nossa que prevaleça e não a vontade de Deus. Aí que está. É a oração de Jesus no Getsemane: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tá bom, gente? Continuando, vamos lá, estamos acabando, né? Versículo, qual que é agora, gente? 3, 6. E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da abobeira. Veja bem, aqui tem um fato interessante, né? Jonas estava lá na cabana dele, né? Aí quando ele saía para ver se a cidade estava toda destruída, ele ficava no sol, né? E enfado, a palavra enfado significa cansaço, né? Cansaço. Então ele ficava lá debaixo daquele sol, cansado, mas ele queria ver a destruição. Deus foi tão maravilhoso que fez uma abobeira, um pé de abóbora, né? Abobeira, um pé de abóbora, né? Nascer, vir por cima dele e ele ser coberto por aquele pé. E aquele pé dava o que para ele? Sombra. Aí ele ficou feliz. Ele queria, ou seja, para ele queria o bem para ele. Bom, Deus foi bom comigo. Estou esperando ver o fogo cair aqui de Deus, mas Deus teve compaixão de mim, me deu uma bobeira, e agora eu tenho uma abóbora para comer, e tenho sombra na árvore para não ficar no sol. Ele queria o bem dele e o mal do próximo. Porque se ele quisesse, se ele estava querendo a destruição da cidade, ele não queria o bem do próximo, pastor, ele queria o bem dele. E esse é o mal do ser humano também. Querer somente o seu Deus, o seu próprio bem. Mas veja o tratamento de Deus agora. Olha o tratamento. Versículo 7, né? Mas Deus enviou um bicho. Mas uma prova lá, doutora. Isso aí, ó. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abobeira e esta se secou. E acontecendo que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que é viver. Ou homem que gostava de morrer. Olha, esse homem gostava da morte. Ele queria tocar o coração de Deus do jeitinho dele. Aí Deus no outro dia fez o quê? Mandou um bicho. Um bicho que Deus mandou comeu a árvore toda. Olha o poder. Olha o poder de Deus. De manhã aqui nós pregamos Joel, né? Nós falamos também que Deus, naquela época de Joel, mandou como foi, doutora? As lagartas, arfanô, pulgão, né? E comeu tudo lá o que dava naquela época, porque o povo estava na rebeldia. Agora, nesse caso, Deus mandou um bicho só. O bicho comeu a abóbora. Veja, aí o que aconteceu? Voltou o sol na cabeça de Jonas, porque o problema dele era o sol. Entendeu? Ele saía fora da cabana, aí vinha sol, aí ele queria ver o fogo cair. Aí Deus teve misericórdia dele e falou: tá bom, vou construir uma bobeira para você ficar na sombra. Aí no outro dia Deus falou: você ficou feliz por causa da bobeira? Então eu vou tirar o seu bem. Aqui Deus quis dizer: estou tirando aquilo que você acha que só você tem que ter. Você está entendendo? Deus tratou com ele. Deus mandou um bicho que comeu a árvore, a bobeira, e ele ficou sem a proteção dele do sol. E o sol foi tão forte naquele dia que a Bíblia diz que ele desmaia. Olha lá, a gente acabou de ler, não foi? Olha lá. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. Primeiro veio o vento.
oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas. Ou seja, sabe aqueles dias de sol sem vento? A gente fala, meu Deus, hoje tem um sol para cada um. Derreter, né? Quando tem um sol com vento, você fica mais fresquinho. Mas um sol sem vento, vento calmoso significa uma brisa. O sol começou a pegar na cabeça de Jonas, olha lá, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Já é a segunda vez que ele pede a morte. Jonas, por causa de nada. Veja que é por causa de nada, porque Deus tinha dado livramento da cidade. Deus ensinou aquele povo a ser temente, a jejuar, a buscar Deus, e Deus livrou. Vamos continuar, estou terminando. Agora aqui é forte, gente. Agora aqui começa o tratamento de novo. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da bobeira? E ele disse: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Deus falou para ele de novo: ô Jonas, veja que Deus usa o mesmo começo. É razoável? Você tem razão? Deus está dizendo. Você tem razão de ficar assim enfadado, perturbado, cansado, desanimado, só por causa que eu mandei um bicho comer a bobeira? É razoável isso, Jonas? Deus falando com ele. E ele ainda responde: não, é justo. É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Vocês entenderam a relação? Deus permitiu nascer a cidade de Nínive. Se ele destruísse a cidade, ele estava tirando aquilo que ele criou, certo? No caso de Jonas, foi ao contrário. Deus levantou uma bobeira para viver e depois morrer, só para ele perceber que Deus tem poder sobre os animais, as árvores, o ser humano. Deus tem poder sobre tudo. Só que no caso dele, ele ficou triste. No caso dele, ou seja, quando era para Deus destruir a cidade, aí estava feliz. Não, Senhor, eu quero ver destruição. Não quero ver a cidade, quero ver a cidade destruída. Aí Deus falou que era destruída e ficou triste. No caso, quando foi para ajudar ele mesmo, quando ele viu a destruição da bobeira, Senhor, aí não. Isso aqui é minha sombra. Tira não, Senhor. Você está entendendo? Tipo assim, Deus não faz acepção, né? Não faz acepção. Eu estava mostrando para ele: por que eu vou livrar o povo? Por que eu vou matar o povo? Por que eu vou. Você está entendendo? Eu Vou te poupar. você e o O povo vai morrer todo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Deus usa uma comparação de uma abobeira com uma cidade inteira. Veja como que Deus usa coisas para falar com a gente, sua própria criação. Então, para ele, a bobeira que servia para ele, quando ele viu ela morta, ele que pediu a morte. Agora, quando ele viu Deus salvar o povo, ele se ligou. Isso mostra claramente aquela pessoa, me desculpa a palavra, o excesso de egoísmo, que é tudo para mim. Para mim tem que ser tudo do bom e do melhor, para os outros não. Isso não acontece no mundo cristão, né? Acontece, não acontece. Não, quase nada. Ele não eu. É. Só para ele. A pessoa vem contar um testemunho, isso mesmo, contar um testemunho. Acontece. Mas eu não vivi isso. Por que essa emoção dá para ele e não dá para mim? Era o caso de Jonas. Ele questionava o agir de Deus com as pessoas. Quando ele ficou bravo, quando Deus não destruiu a cidade, é porque ele estava questionando o agir de Deus, poupando uma cidade. Agora, quando foi para favorecer ele, desfavorecer, porque Deus fez a bobeira ficar com o bicho, aí ele seguiu. Você está entendendo? Era um tratamento. Então Deus usou a situação da profecia que Deus deu na boca dele, pastor, para tratar com Nínive e comparar com a vida dele. Por que ele vivia tão desgostoso, tão ingrato, né? Não aceitando aquilo que Deus tinha colocado no chamado na vida dele. Aí continuando aqui para a gente terminar, falta só 2 versículos. E disse o Senhor, olha lá, justamente o que nós falamos: tiveste compaixão da bobeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, olha lá, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens. Agora aqui está a revelação, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Gente, aqui está a maior revelação desse texto. Tudo que nós aprendemos é muito lindo, mas essa parte é a mais forte. Sabe por quê? Era um povo que não tinha discernimento. Quando Deus olha para pessoas que não têm discernimento, a misericórdia dele é maior. Você está entendendo?
Por isso Deus poupou Nínive. Deus falou: Jonas, tem 120 mil homens aí. Gente, ele está falando de homens. Ponha mulheres aí, ponha crianças, ponha os animais. É mais de 1 milhão de pessoas nessa cidade. Deus iria matar 1 milhão de pessoas, desculpa, que fosse, vamos supor, que fosse 500 mil pessoas e mais 500 mil entre animais. Deus ia matar tudo. Então Deus falou: peraí, Jonas, você não trabalhou para a abóbora nascer, fui eu que fiz ela nascer. Você não regou a bobeira, eu dei ela pronta para você. Um dia ela nasceu, te cobriu do sol e ainda tinha abóbora para você comer. Eu fiz a cidade, dei o ser humano nessa cidade, dei a criação. Tem 120 mil homens aí. Eu não ia ter misericórdia deles? Você está entendendo a relação? Então Jonas era extremamente, até esse momento, depois eu creio que ele se converteu, mas até esse momento ele era extremamente, ele tinha um julgamento errado. Rancoroso também, filho, mas o julgamento dele era diferente. Quando era para ele, a justiça dele era uma. Quando era para os outros, a justiça que ele utilizava, doutora, a senhora que é advogada, era outra balança. Ele usava de uma balança para ele, quando era para ele. Quando era desigual. Assim o símbolo do direito não é a balança, doutor? É aquela mulher com a balança. Com as duas balanças. No mesmo nível. Tem o mesmo nível. Então, o Jonas usava o contrário. Ele tinha um senso de justiça, quando era para ele, extremamente favorável a ele. E quando era para o próximo, ou o desconhecido, não importa, é o próximo. Ele então julgava diferente, ele se fazia juiz. Então Deus falou: peraí, como que você está irritado comigo? Se eu estou poupando 500 mil pessoas, juntando homens, mulheres e crianças, animais, 1 milhão, vamos supor, não estou falando que seja isso, e você está triste porque morreu uma bobeira? Então veja como Deus trata comigo. Não, ainda tem mais, ó. E não hei de 11 eu ter compaixão da grande cidade vinha, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Esse esquerda e direita aqui é o que pega. É, por exemplo, quando você, vamos supor, você está ensinando, evangelizando pessoas que não têm o mínimo discernimento de Deus. Não é como o texto que foi semana com isso. Essa pessoa você tem que ter mais compaixão, paciência, sabedoria, do que o crente velho. Porque o crente velho, ele tem que tomar vergonha na cara dele. Você está entendendo? Ele não tem conhecimento. Esse povo, como a doutora Luiz colocou bem, pastor, esse povo conhecia Deus? Aqui está a resposta: não, porque eles não tinham discernimento entre a mão esquerda e a direita. Respondeu a pergunta dela, né? Porque veja bem, pastora, eles não tinham discernimento da maioria das coisas. Por isso se tornou um povo tão violento, né, filho? Como o Rodrigo falou, era um povo de guerra, como se fosse o animal lutando pela sobrevivência. O leão come os outros animais, que come o outro, que come o outro, que come o outro, mas isso foi ordenado por Deus aos animais. Mas nós que temos discernimento, não podemos agir assim. Mas esse povo, no caso de Nínive, era um povo sem discernimento. Então Deus não podia usar uma balança pesada para eles, porque eles tinham falta de discernimento. Então eles precisavam ser ensinados, paciência, moldados, dar um alimento, como Paulo fala, o leitinho primeiro, para depois eles chegarem no alimento mais sólido. Eles não queriam morrer também. Oi, Simone? Eles não queriam morrer, o Jonas estava muito da morte, o povo não queria morrer. O povo não queria morrer, tanto que eles demonstraram isso no jejum, né? Isso. Ele não queria, Senhor, eu vou, mas eu tenho que cumprir o que o Senhor mandava fazer, porque Deus, na verdade, ele sempre rejeitou o chamado. E ele queria impor para Deus o que fazer. Ele foi porque ele, na verdade, o Senhor estreitou ele. Não teve saída. Eu não tenho saída, senão eu vou. O peixe me vomitou aqui. Mas o Senhor vai querer cumprir o que eu falar. O que o Senhor falar, tipo assim, tem que ser o que eu querer. É isso aí. Então ele sempre fugiu do chamado dele, e o coração dele não dava um coração voltado com o amor das almas. Ele estava com egoísmo, ele não tinha amor pelo povo. Deus tinha amor. Porque se meu projeto é pegar você
povo se converteu. O povo ficou temente E Jonas desgostou. endureceu o coração. Sim. Ficou revoltado. E isso serve para nós nos dias de hoje. Quando a gente não aceita aquilo que Deus ordena para a nossa vida. Quando a gente luta contra Deus, né, ao ponto de dizer, não, Deus, eu quero desse jeito, eu não quero daquele. Ele não fez o chamado dele com zelo, com amor, com excelência, nada disso. Ele na rebeldia. Porque ele, mas foi na rebeldia. sim, ele não pensou na salvação das almas. É isso mesmo. Permaneceu rebelde. Permaneceu rebelde até o ponto de Deus ter que usar a bobeira para poder comprar. Para isso, é comparar. Quem manda aqui sou eu. Sou eu. Você é instrumento. Você é o meu servo. Você tem que não questionar o que eu vou fazer. Não vou fazer. É como nós nos dias de hoje. Nós estamos aqui na terra para ser servos, para ser instrumento. A partir do momento que eu tenho que dizer para Deus o que Ele tem para fazer, eu já vou ser destituído de pastor. Não esquece. Acaba a unção na sua vida na hora. A glória é dele, doutora. Eu pode assim, Jonas queria a glória para ele. Isso. Ele queria tocar na glória de Deus. É o que nós não podemos fazer. O Shekinah, que é a glória de Deus, como a senhora falou, é do Senhor. Não é nosso. Então Deus pode mandar você fazer uma missão com alguém, um filho. É Ele que vai fazer. A gente não tem que questionar o que Ele vai fazer, se Ele vai curar a pessoa. Porque tem gente, que eu já fui orar em hospital, assim, eu estou dando caso com incrível. Você vai orar, Deus manda você orar. Você vai e ora para a pessoa ser curada, mas a pessoa morre, e aí? É a vontade de Deus. Vontade de Deus. Você vai, você ora, você abençoa. Como teve pessoas que eu já fui orar no hospital de idoso, desenganado pela medicina, todos ali estavam. Todas as pessoas morreram, só uma saiu viva. Eu falei, Senhor, essa só permitiu viver. Lembra, pastora, a mãe da Júlia? Deus curou ela. Mas as outras pessoas da ala, todas morreram. Então, você não entende o chamado de Deus. Deus não manda você orar. Deus manda você jejuar. Você vai no IT. Você vai fazer aquilo que era o que Deus queria de Jonas. Agora, o que Deus vai fazer, compete a Ele. Não a nós. Né? É isso. Ele deveria ter ficado assim, feliz e dizer, poxa, eu preguei, se converteram 500.000 pessoas, 120.000 homens. Olha que interessante. Ou seja, Deus salvou uma cidade usando minha pregação, mas foi ao contrário. Amém, gente? Até aqui os irmãos entenderam, é o finalzinho, né? Praticamente a gente estudou Jonas todo. Então vocês entenderam, foi um jejum coletivo para livramento. Para livramento de, como o Rodrigo falou, livramento de morte, para Deus poupar a cidade, Deus poupar, como a Simone falou, os animais que não tinha nada a ver. Como a pastora Juliana colocou, do mais pobre ao mais rico, veja que não existe classe social para jejuar. A pessoa pode ser simples, pobre, pode ser um rico, bem abastado. Se você faz de coração, como todos naquela cidade eu creio que fizeram, move o coração de Deus. Porque Deus falou para Jonas, eu vi o que eles estão fazendo. Então significa que Deus vê o que você está fazendo. Então não para o que você começou. Você começou um propósito de oração, vai até o fim. Começou o jejum, está difícil, continua. Faz menos horas, se acerta com Deus. Mas às vezes o inimigo quis frustrar você numa coisa que você começou para te paralisar. Então você insiste. Não, Senhor, eu vou fazer. O inimigo quer parar. Sabe, porque a gente sente também essa pregação, o inimigo querendo paralisar Jonas. Não está escrito isso assim, você não vê claramente nas escrituras. Mas agiu uma potestade trabalhando na vida de Jonas para que ele não executasse o chamado de Deus. Existia isso, mesmo ele sendo profeta. Então a gente precisa entender que quando às vezes a gente não quer fazer uma coisa, não é somente a gente, existe uma potestade, principados trabalhando atrás da gente, por trás, envolvendo a gente, para não fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração, fazer, como o Rodrigo falou. Quando você jejua, o mundo espiritual conspira para você. Tá? É o que Paulo falou, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra principados, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores. Então a gente tem que entender que há uma batalha constantemente. E quando você jejua, você entra no centro da batalha. Amém, gente? Alguma dúvida? Não? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Amém.